Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi pro 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Pessoal, livro bacana aqui, ó, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. Nós vamos trazer alguns tópicos, né, desse livro aqui que eu acho muito importante, né, para o conhecimento, para a gente poder entender certas coisas que estão acontecendo. E aqui o primeiro que nós vamos falar é o que? O valor da história da igreja, né? E aí nós vamos falar a história da igreja como uma síntese, né, para a gente poder estar trazendo algumas informações que vai entender, nós vamos entender o porquê que a igreja está nos dias atuais. Igreja é instituição, né? É importante a gente dizer isso, que a igreja na realidade são pessoas, né, que fazem parte do corpo do Messias, né, que estão em todo o mundo. Vamos lá então. O valor da história da igreja institucionalizada, né? Então vamos lá. A história da igreja será apenas um enfadonho exercício acadêmico de recordar dos fatos, se não se descobrir o seu valor para o cristão. Os antigos historiadores tinham grande apreço pelos valores pragmáticos, didáticos e morais da história, e que não caracteriza a maioria dos historiadores modernos. O estudante consciente dos valores aprendidos no estudo da história da igreja cristã tem bom motivo para se interessar por essas áreas, particularmente da história humana, né? E aí nós vamos entrar na primeira que nós vamos fazer, é o quê? A história da igreja como uma síntese, né? Por quê, pessoal? Muitas coisas que aconteceu na história, nós entendemos o porquê, né? Um exemplo, muitas coisas que acontecem hoje na igreja, você vai saber o motivo, né? Aonde começou, porquê, né? Então vamos aqui fazer por parte, vou fazer uma série de vídeos aí relacionada a isso. A história da igreja como uma síntese. Um dos valores fundamentais da história da igreja é a correlação que ela faz entre os dados factuais do passado do Evangelho, né? O Evangelho é Boas Novas, e a proclamação e a aplicação futura desse Evangelho, numa síntese atual que nos ajuda a compreender nossa grande herança e a inspiração para sua proclamação e aplicação posterior. A história da igreja mostra o Eterno em ação através da igreja durante os séculos de sua existência. A teologia exegética está intimamente ligada à teologia prática, da medida em que o estudante percebe o impacto da teologia sistemática sobre o pensamento e a ação humana no passado, né? Interessante. Então, essa parte só até aqui, e nós vamos fazer outros vídeos falando sobre isso. Mas é muito importante, pessoal. Um exemplo, a Bíblia, né? Essa biblioteca, que é um conjunto de livros, ela traz assim para nós, né, um entendimento do que os irmãos pensavam no passado, né? E você percebe, né, que muitas coisas que eles faziam, hoje a igreja faz ao contrário, né? É interessante, mas esse não é o foco do vídeo, né, do áudio, mas nós vamos ali trazer umas informações bacanas sobre a história da igreja. E então, até o próximo, beleza? Fico na paz, um abraço do irmão Alex.